Olá a todos e a todas, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado. Então, vocês estarem participando, mandando os feedback, dando sugestões, é isso que é bom que é feito essas aulas. Mesmo elas sendo gravadas antecipadamente, mas a gente responde. E várias respostas a gente vai dando na medida do possível, né? Graças a Deus eu tenho recebido muito feedback e eu estou aqui para isso mesmo. Precisar tirar uma dúvida, não necessariamente a das aulas que eu estou dando. Pode ser uma outra área que ainda não nós vimos ainda e a gente pode tirar a dúvida, ok? Sem nenhum problema, pode perguntarem, tá certo? Não se esqueçam, vai ser posta todas as quintas-feiras no Instagram e lá no meu canal do YouTube. Indo para o canal do YouTube, se inscrevam, dê aquele likezinho, né? Até por sinal, nunca pensei em dizer isso e estou dizendo, ok? Vá lá no YouTube e dê o like, tá certo? Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula e vamos falar sobre litisconsorte. Né? Vamos tentar desmistificar, que esse é o nosso papel, desmistificar o Código de Processo Civil, né? Para você entender a sistemática. Né? Lembre-se que o Código de Processo Civil, assim como o Código de Processo Penal e os outros códigos de processo, eles são manuais. Esses manuais você tem que saber manuseá-los para poder fazer e garantir o direito material do seu cliente, tá certo? Então, tenha-se em mente, é como um policial que precisa saber atirar, é como um médico que precisa saber diagnosticar, ok? E por aí vai, é como a enfermeira precisa saber dar uma injeção, cuidar do paciente, o engenheiro que tem que saber fazer cálculos, é o óbvio que a gente tem que saber, é o processo, para poder fazer garantir o seu direito material, ok? Então vamos lá, nossa 7ª aula hoje. Bem, litisconsorte, onde é que ela se encontra dentro do código? Né? Se encontra no artigo 113 ao 118, ok? Ali depois dos procuradores, já chegando nas interdições de terceiro, nas intervenções de terceiros, tá bom? Então, o que é litisconsorte? É uma junção de duas palavras, litis e sorte. São pessoas que têm a mesma sorte na mesma lide. Então, com esse nome, a ciência normalmente atribui o nome a algo, aquilo que ela representa, litisconsorte representa exatamente aquilo. São mais de uma pessoa no processo que tem a mesma sorte da outra, tá certo? Então, ela tanto pode ser no polo ativo como no polo passivo. No polo ativo nós já vimos que são os autores e no polo passivo são os réus. E cabe em todo procedimento, todo processo? Sim, cabe em todo o processo, inclusive no juizado especial, lá no seu artigo 10 da lei do juizado, você vai ver que cabe uma pluralidade de autores ou de réus, se assim for necessário, tá certo? Então, a gente já tem essa noção exata de que o litisconsorte são várias pessoas, tanto no polo ativo como no polo passivo, que têm a mesma sorte. E essa sorte quer dizer interesse e legitimidade, como está lá no artigo 17. Logicamente que pessoas que vão participar do mesmo processo e têm a mesma sorte, eles têm que ter o mesmo objetivo do processo, que a gente chama causa de pedir e pedidos, ou seja, uma conexão de interesses e legitimidades, para que você possa fazer parte daquela lei. Né? A gente já viu que o interesse e legitimidade é a chave do castelo para que alguém seja responsabilizado por uma decisão ou peça a responsabilização de alguém, nenhuma decisão judicial. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos. Então, a gente tem que saber que é a classificação do litisconsorte. Nós já vimos que existe o litisconsorte passivo e o litisconsorte ativo. Ativo é quando tem vários autores e passivo, vários réus. E também o código permite o misto, qual seja, vários autores e vários réus. Então, há uma pluralidade de pessoas que têm os mesmos interesses, ok? E legitimidade em autores ou réus. Simples. Então, a gente já tem em mente, né, que litisconsorte é quando, em um lado, tem muitos autores e, do outro lado, muitos réus. Tá certo? E quanto à formação, como é que eu peço isso? A doutrina, ela fala que nós temos a formação inicial, quando você já pede na petição inicial, então você já indica todos eles, e ulterior. O que é isso, pessoal? É quando no curso do processo há necessidade, há interesse de que você chame mais pessoas para o processo. Não é o chamamento ao processo, pessoal. Não é isso. Porque quando há necessidade de vir ao processo, é porque a lei assim o diz, porque existe na obrigatoriedade, né, quanto à obrigatoriedade do consorte, os chamados facultativos, que é uma autorização da lei, a lei permite,
e o necessário. O que é o necessário? É quando a lei requer que ele faça parte. É determinado pela lei. Um caso muito simples que a gente possa ver. Está lá no artigo 73 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º. Quando a gente vai lá para o artigo 73, eu vou ler aqui para vocês no Código de Processo, é o seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a propor ação que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Então, quando alguém for entrar com uma ação, né, o marido for entrar com uma ação onde há direitos reais e imobiliários, há de se ter a mulher junto. Então, é mais de um autor, são dois, ok? Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, ou quando você adentrar com uma ação contra alguém casado, vai ter que citar a mulher. Então, existem o facultativo, aquele que a lei faculta, eu entro ou não. Suponhamos, você mora num condomínio e há interesse dos condôminos adentrar contra o condomínio numa área chamada indivisível, aquela área que não divide, que é a área comum. Ora, seria lógico, mais lógico, e economia processual, que todos os condôminos, vamos lá, 20, 30, né, entrassem contra o condomínio, do que 30 ações, certo? Seria impensável. Então, em nome da economia processual e da rapidez, sabe o que? Todo mundo entre contra o condomínio, tá certo? Então, é mais inteligente, né? Às vezes a legislação, né, em raros casos, mas normalmente ela não atenta contra a inteligência. Então, no lugar de você ter 30 ações, você tem somente uma ação com vários autores. Assim também, o condomínio vai entrar contra, na mesma situação, vários condôminos. Então, no lugar de ele entrar com 10 ações, 5 ações, ele entra com uma ação contra os 5, contra os 10, contra os 15, sem nenhum problema. Tá certo? Então, a gente vê que há essa autorização da legal. Mas, enquanto necessário, aí não. O juiz, se você não colocar, o juiz vai mandar você emendar a inicial para que você traga a lume, quer dizer, traga como parte autor ou ré aquilo que é necessário. Vamos lá, aqui uma muito comum, né, que é ação de uso capião. Ora, você disse que é casado e não coloca a sua esposa, a sua mulher. Aí o juiz manda você inseri-la nesse fato. Tu está me entendendo? Ou seja, há necessidade, porque a lei assim o diz. Você não pode fazer o contrário, ok? Então, essa busca, né, de dar uma celeridade processual e que a decisão até dá segurança jurídica, aquela decisão que o juiz vai tomar naquela necessidade, ok? Logicamente que tem que haver a conexão entre as partes. Todos eles buscam o mesmo interesse, o mesmo objeto daquela ação, ok? E quanto ao julgamento, aí é que está. Nós temos o simples e o unitário. O que é unitário? Nós já falamos daquele do condomínio, né? Onde todos os condôminos entraram contra o condomínio em questão, vamos supor, da quadra. Ficaram de fazer uma quadra, suponhamos, e não fizeram, então os condôminos entraram contra o condomínio para fazer a quadra. Então a decisão que o juiz vai dar vai ser igual para todos eles. Ou você faz um contrato, várias pessoas fizeram um contrato, assinaram, aí o contratado entra contra os contratantes, todos eles na mesma situação. Então a decisão que vai ser tomada é equânime, igual para todas elas. É tanto que se um deles, né, vamos supor, são 5 réus, e um deles adentrar com apelação, serve para os 4, porque é unitário, ou seja, é a mesma decisão para todos eles. Bem interessante isso, né? Então, se um contesta ou um recorre e eles não recorrerem, nenhum é revel, porque serve para todos eles, porque eles estão na mesma situação, ou seja, a decisão que vai ser tomada vai valer para cada um deles. E já simples é o contrário. Vamos supor que nesse contrato que foi assinado, aí há uma diferenciação de obrigações. A decisão que é tomada, cada um vai ter uma obrigação diferente do outro, quando o juiz der a sentença. Então ele vai diferenciando. Um vai pagar juros, o outro não vai pagar, porque se obrigou a um pagar juros, o outro não pagou juros. Logicamente, se
na decisão de litisconsorte simples, um entrar com recurso de apelação, não valerá para o outro porque a sentença foi divergente. Então a gente tem que ter que a situação do direito material no simples muda de situação. Já naquele que é unitário, de unidade, o direito material e obrigacional é o mesmo para todos. Então, um recorrendo vale para todos eles, tá certo? É uma coisa muito simples. Nós estamos vendo que isso é tranquilo, né? Certo? Ou então, pessoal, aquela que você entra em réus, que é muito comum, às vezes, quem trabalha no interior, e eu já vi acontecer isso, né? Vários bois de vários proprietários, na época ela era 3, invadiram a propriedade lá, quebraram toda a plantação, ele entrou contra quem? Contra todos os proprietários. Tá vendo no polo passivo? Então ele obrigou aos 3 proprietários dos bois a pagarem o prejuízo que eles tinham. Eram aqueles criadores que às vezes tem criador no interior que cria solto, né? E outros do cercado. E eles criavam solto, eles entravam lá na plantação de milho do cliente lá e saiu comendo as espigas. A sorte que ele foi tirando a fotografia, né, das marcas do boi e sabia de quem eram os proprietários. Eles foram lá pagar toda a plantação, lá fez um levantamento e pagaram tudo. Tá certo? Outra coisa interessante também, pessoal, que pode recair é quanto às combinações entre cumulações de pedidos de litisconsorte. Como lá nos pedidos é a mesma coisa, ela pode ser sucessiva, ok? Pode ser também alternativa e eventual. Sucessiva é aquela junção, né? Eu quero isso, 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 né? Você quer 3 coisas e as 3 coisas são sucessivas. Então eu quero pagamento da indenização, pagamento do dano moral e pagamento de multa. Olha, são pedidos sucessivos. Aí os pedidos alternativos pode ser uma ação indenizatória ou somente a multa. Você quer uma coisa ou outra. Ou você devolve o objeto, ok? Ou você quer o dinheiro de volta. Uma coisa ou outra. Isso é chamado pedido alternativo. Nós vamos ver lá nos pedidos, né? E o eventual que vai depender. Doutor, se o senhor, porventura, julgar isso, eu quero isso. Tá? Então ele vai examinar isso. Aí há uma pergunta que sempre temos feito, quando às vezes entra, por exemplo, recentemente, vários estudantes adentraram aqui contra uma faculdade com relação a parcelas, né? As mensalidades agora do Covid. Aí eles perguntaram, pode ser 30, 40? Ora, existe o chamado litisconsorte, que eles chamam, né? A limitação é o multidinário, ou seja, o juiz ele poderá limitar o número de participantes. Por quê? Porque às vezes pode haver uma confusão, não só na execução da sentença ou na própria ação principal. Alguns juízes limitam o número de autores e limitam o número de réus, para que não haja, às vezes, uma confusão, especificamente quando a decisão ela pode ser simples e não unitária. Então, às vezes quando é unitária, até quando ele observa que o direito material é igual para todo mundo está na mesma situação, ok, mas você imagina, 10 autores, cada um tem uma obrigação diferente da outra, você imagina uma confusão que vai dar. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Tá certo, pessoal? Então, observem direitinho, dê uma lidinha no código do artigo 113 ao 118, domine a área, que brevemente iremos, né, tirar as dúvidas se vocês quiserem. Tá certo? Estamos aqui, não esqueçam de ir também no canal do YouTube e no Instagram, e eu quero agradecer a vocês, muito obrigado, até a próxima.